Amados de Deus e queridos irmãos, vamos continuar aqui a nossa série de vídeos respondendo a um amigo, um irmão lá de Portugal, que fez várias perguntas e estamos respondendo. Eu estou respondendo juntamente com o meu amigo, irmão em Cristo, o JC, que foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, hoje trabalha no setor financeiro e juntos nós estamos elaborando uma série de documentos, uma série de assuntos que vamos abordar a respeito da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas vamos então às respostas. A primeira pergunta do nosso amigo lá de Portugal foi em relação ao lar das crianças, né? Que foi fechado. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, conhecida como Centro de Ajuda Espiritual em Portugal, ela arrecadava entre 3 milhões a 3 milhões e meio de euros mensal, todos os meses, exceto nas campanhas de Israel. E dentre esse valor, a instituição ela mandava para a Rede Record de 500 a 600 mil euros e tirava de 30 a 50 mil euros para o lar das crianças. Então, você deve acompanhar os vídeos anteriores. Mas, vamos lá. Ora, se para a pessoa do bispo Edir Macedo, que desvia uma quantia que ronda os 600 mil euros mensais para a Record Portugal, acha que 30 ou 50 mil euros é demasiado dispendioso, mesmo com um remanescente mensal positivo que se situa entre os 500 a 600 mil euros, porque desses 3 milhões e meio mensal, 500, 600 ia para a Record, o restante pagava as despesas lá de Portugal e ainda sobrava de 500 a 600 mil. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, embora seja considerado uma obra social, o líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus preteriu de praticar o bem na vida dessas crianças realmente necessitadas para poupar esses 30 ou 50 mil euros. E por isso, então, fechou o lar das crianças em Portugal. Agora vamos falar da adoção. No processo de adoção em Portugal, é um processo demasiado extenso, existindo uma lista de espera de pais que desejam adotar uma criança enorme, porque você sabe que lá em Portugal existem muitos pais que querem adotar. Então, os trâmites são rigorosos por parte dos órgãos soberanos com a tutela desses casos. Será lógica a colocação e pertinente a pergunta de quantos trâmites legais se saltaram para a atribuição de crianças a alguns pastores e bispos. É uma pergunta pertinente, porque muitos bispos, pastores,
pastores e bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, adotaram crianças nesse lar das crianças que era mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus e também administrado por pessoas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus. Então, veja que o pastor ou bispo não tem morada estável, nem muito menos fixa. Recebe uma ajuda de custo e não é um salário. E mesmo assim, é atribuída a guarda de uma criança a um casal que não se enquadra nos requisitos que a lei exige. Porque olha só, o pastor ele não tem residência fixa, né? Não tem morada estável, muito menos fixa. Ele não tem um salário, ele não tem uma ajuda de custo. Então esses requisitos que a lei exige, a lei portuguesa, por exemplo, fica muito difícil para um pastor adotar uma criança, já que ele não tem residência fixa e tampouco um salário, ele tem uma ajuda de custo. Bom, como o desenvolvimento deste tema contém matéria-crime, e o mesmo se encontra em segredo de justiça, dentro do que me foi possível, lhe dei a melhor explicação por forma a não proceder eu no crime de violação do mesmo. Então essa é a informação que no momento podemos passar para você, meu irmão, e a todos que têm acompanhado os vídeos. Vamos agora entrar no tema vasectomia. A vasectomia. A igreja insiste em expor publicamente que a decisão é uma decisão pessoal do pastor. No entanto, em nada se aproxima da realidade que os pastores da instituição convivem, muito menos os que são solteiros ou recém-casados. Os solteiros são alertados com a expressão: se quer casar, tem de cortar. Então eles são alertados assim, ó, se você quiser casar, você tem que cortar, ou seja, fazer vasectomia. E aos casados, mas principalmente aos recém-casados, são fortemente pressionados a não ter filhos, constrangendo os mesmos à prática tanto da vasectomia como do aborto. Como relatam os inúmeros áudios que já ouvimos no canal do bispo Alfredo Paulo, bem como aqueles outros que se encontram disponíveis na internet. O que o bispo Macedo deseja é que o pastor não procrie, não adote, e que apenas viva focado no crescimento, entre aspas, financeiro do seu ministério, considerando um filho natural ou adotivo o empecilho e distração no desempenho financeiro do pastor. Também, nesses relatos, constatamos as condições que esse procedimento tem sido realizado, de longe, dentro do que a lei estipula. Assim sendo, acrescendo ao acima exposto e em resposta à sua questão, o lar das crianças era mais uma desvantagem do que uma vantagem para a instituição. E não
visionava a prática da caridade em não procriar para educar e amar os que já cá estão, como muitas vezes e falsamente ouvimos da boca de pastores no altar de Deus. Ou seja, ora, se a adoção, ou melhor dizendo, a vasectomia, é para não colocar mais pessoas no mundo e sim para cuidar daquelas que estão, por que então fechar o lar das crianças? Ou por que não ter mais lares de crianças mantidos pela oferta da instituição e não mantidos pelos próprios membros, obreiros evangelistas? Então, nós vamos entrar agora no assunto da manifestação de demônios. Mas eu queria fazer mais uma pausa, e no próximo vídeo, quer dizer, já vai ser o 4º vídeo, mas eu creio ser pertinente essas perguntas e essas respostas para tirarmos dúvidas de muitas pessoas. Então, vamos fazer uma pausa e já retornamos com todos vocês.